Oi, pessoal, tudo bem? Estou encaminhando esse vídeo para vocês de um assunto bastante solicitado, seja nos e-mails, nas aulas de termodinâmica, que é um passo a passo do uso das tabelas termodinâmicas de vapor. É uma coisa que muitos de vocês me perguntam, e aí eu achei legal fazer um vídeo bem rápido para vocês verem como é que a gente busca valores de propriedades termodinâmicas nas tabelas termodinâmicas de vapor. Então, são dois exemplos que a gente vai fazer. Um é bem simples, né? Respondendo uma pergunta bem trivial, vamos dizer assim, no estudo dos cursos de termodinâmica. Seria, qual que é o volume específico da água a 50 kPa e 150 graus de temperatura? Qual que seria a sequência que a gente deveria fazer para determinar corretamente os valores das propriedades termodinâmicas? Então, óbvio, né? Primeira coisa, identificar a substância. Parece uma coisa simples, gente, mas já vi vários casos de alunos que se confundem ou se distraem mesmo e vão, às vezes, procurar valores de propriedades numa tabela de água e, na verdade, queriam buscar alguma coisa sobre amônia, sobre R12. Então, primeira coisa é se identificar a substância e se certificar que você está buscando os valores das propriedades naquela substância do seu interesse. O segundo passo, que é o mais importante de todos, na minha opinião, é identificar corretamente qual que é o estado termodinâmico que aquela substância se encontra. Ou seja, que estado que eu estou, volume de vapor saturado, vapor superaquecido, região de saturação, que é aquela que tem líquido e vapor. Qual que é o seu estado termodinâmico? Uma vez que você defina corretamente o estado termodinâmico, basta consultar a tabela correta. Então, assim, ao você especificar o estado termodinâmico, eu tenho vapor superaquecido. Você vai buscar os valores de propriedades na tabela de vapor superaquecido. Um erro bastante comum dos alunos é achar que todos os valores das propriedades estão na tabela de saturação. A tabela de saturação é uma das tabelas que nós temos disponíveis para fazer consulta para buscar as propriedades termodinâmicas. Depois que você conseguir o valor da propriedade, nunca se esqueça das unidades corretas, tá? Então, lembrando, volume específico, metro cúbico por quilograma, energia interna e entalpia específicas, kilojoule por quilograma, entropia, kilojoule por quilograma Kelvin. Então, vamos identificar o estado. Então, o que acontece? Aqui no caso, eu tenho dois valores de propriedade, eu tenho pressão e temperatura. O que a gente vai fazer? Nós vamos consultar primeira de tudo, sem se saber nem que estado que você tem, que você está, você vai consultar a tabela de saturação da substância. Pode ser aquela baseada na pressão, pode ser aquela baseada na temperatura. São dois caminhos a seguir. Vamos dizer que você comece procurando pela tabela de saturação, que ela é baseada na temperatura. Você vai naquela tabela e vai encontrar a pressão de saturação que a sua substância se encontra, caso a temperatura seja dada. E a pressão, a mesma coisa. Dada a pressão da sua substância, qual a temperatura de saturação correspondente. Vamos lembrar aqui o diagrama TV, que é um diagrama de saturação, uma substância que no caso é a água. Essa curva vermelha aqui corresponde à curva de saturação, e eu tenho as regiões definidas dos estados termodinâmicos. Essa aqui, à direita, é a região de vapor superaquecido. Essa aqui no meio é a região de líquido e vapor. E essa aqui à esquerda é a região de líquido comprimido. Tem ainda dois estados bastante importantes, que é ao longo dessa linha aqui, ó, do lado esquerdo é a região de líquido saturado, e essa linha aqui ao longo do lado direito é a região de vapor saturado. Então, lembrando como é que são os estados que a gente tem, as regiões que a gente vai buscar identificar o estado agora da seguinte forma. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu seguir a temperatura, então eu tenho um par temperatura e pressão, eu vou lá, pego a minha temperatura e vou procurar na tabela qual que é a minha pressão de saturação para a temperatura que a minha substância se encontra. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá consultar a tabela. Se a sua pressão for igual à pressão de saturação para aquela temperatura, eu estou bem na região de mistura líquido e vapor. Se a minha pressão for maior, eu estarei na região de líquido comprimido. Se a minha pressão for menor, eu estarei na região de vapor superaquecido. Isso partindo da temperatura. Se eu partir da pressão,
Então, eu vou na tabela, procuro a pressão que o meu estado se encontra, que a minha substância se encontra, e vou ver qual a temperatura de saturação correspondente daquela pressão. Aí eu tenho uma relação bem parecida. Veja, se a minha temperatura de saturação for exatamente igual à temperatura que eu me encontro, eu vou ter líquido e vapor. Se a minha temperatura for menor do que a temperatura de saturação, eu tenho a região de líquido comprimido. Se a minha temperatura for maior, eu tenho uma região de vapor superaquecido. Então é assim que a gente determina o estado. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Ó. Então, pelo nosso caso, nós temos, vamos buscar primeiro pela temperatura. Então aqui eu peguei, ó, baseado naquele arquivo que está disponível na plataforma do Moodle, para a temperatura que eu tenho de 150 graus, na tabela de saturação, ó, veja que eu encontrei aqui, ó, tabela de água saturada. Essa tabela aqui é em função da temperatura. Então tem a primeira coluna tabulada pela temperatura, a segunda pela pressão. E as demais propriedades termodinâmicas estão dispostas aqui. Então, para o meu caso, ó, eu vou buscar primeiro pela temperatura. A temperatura de 150 graus, eu tenho aqui embaixo, ó, temperatura de 150 graus, pressão de saturação correspondente de quanto? Uma pressão de 457,9 kPa. Quando eu comparar essa pressão de saturação com a minha pressão, o que vai acontecer? Ó? A minha pressão, 50 kPa, ela é menor do que a pressão de saturação. Ou seja, eu me encontro numa região de vapor superaquecido. Fazendo agora pela pressão, olha como é que funciona. Eu tenho uma tabela, água saturada, em função da pressão. Os dados que tem aqui, gente, são os mesmos que eu tinha na tabela anterior. A diferença é que agora, essa tabela aqui, ela tem uma tabulação baseada na pressão. Então, a primeira coluna está com pressão e a segunda coluna com a temperatura. Então, eu começo com a pressão em quilopascal lá próximo de zero e vou crescendo a pressão. E aí eu tenho uma tabela que ela é baseada em função da pressão. Se eu pegar os dados que eu tenho, são quem? Então, eu tenho a pressão de 50 kPa, que eu vou olhar aqui, ó, 50 kPa, corresponde a uma temperatura de saturação de 81,33. 81,33, ela é menor do que a minha temperatura que eu me encontro, ou seja, a minha temperatura está mais alta que a temperatura de saturação, logo, eu tenho uma condição de vapor superaquecido. Então, veja, tanto indo pela temperatura quanto indo pela pressão, tem que dar a mesma coisa. Não posso ter conflito entre buscar determinar o estado termodinâmico pela pressão e pela temperatura, ambos têm que dar a mesma coisa. Então, aqui a gente determinou que para uma pressão de 50 kPa e uma temperatura de 150 graus Celsius, eu tenho uma condição de vapor superaquecido. Aí, bom, aí fica mais fácil, né? Vamos procurar então os valores das propriedades termodinâmicas na tabela de vapor d'água superaquecido. Essa tabela aqui é um pouco diferente da anterior, veja, ela tem um conjunto de dados em relação à pressão, ó, então a pressão vai subindo de 10, 50, 100, 200 até os valores da pressão crítica que eu vou ter se ir na tabela. Então eu tenho que procurar para a pressão de 50 kPa, que é a pressão que eu tenho, e a temperatura de 150 graus. E aqui eu tenho ó, volume específico, energia interna, o H é entalpia, o S é entropia. Então, quais são os valores que eu tenho das propriedades termodinâmicas para esse caso aqui? Ó? A gente está procurando volume específico. Ó. Então, veja, volume específico da tabela 3,889 metro cúbico por quilograma. Eu estou colocando aqui para vocês verem também ó, a energia interna, 2585,6, a entalpia 2780,1 e a entropia 7,9400. Então, esse aqui é um exemplo bem inicial, básico, para a gente ver como é que a gente busca, como é que a gente procura na tabela os valores de propriedades termodinâmicas. Veja, a gente partiu de uma condição que eu tinha pressão e temperatura. Primeiro passo foi identificar qual substância que era, no caso foi a água. Depois a gente pegou o que? Nós nos baseamos na tabela de saturação para determinar qual estado termodinâmico que essa pressão e temperatura correspondem. Daí a gente foi e determinou o estado, e aí na tabela de vapor superaquecido, nesse caso, determinamos as propriedades termodinâmicas. Vamos ver agora, seguindo um outro caso, que a gente vai trabalhar como? Eu vou ter uma propriedade tipo pressão ou temperatura e uma propriedade específica. No caso, eu vou colocar volume específico, mas poderia ser a mesma coisa com energia interna, com entalpia ou com a entropia.
Segundo exemplo, a gente vai fazer um pouco, como eu falei, a gente vai fazer. Eu vou fazer a pergunta, né? Qual a temperatura da água, dada uma pressão de 300 kPa e um volume específico de 1 metro cúbico por quilograma? Então, veja, agora eu tenho um par de propriedades diferentes. Antes eu tinha temperatura e pressão, agora eu tenho pressão e volume específico. É um pouquinho diferente do caso anterior, mas vamos dar uma olhadinha. Então, de novo, vamos primeiro identificar o estado. Então, eu tenho valores de pressão e volume específico. Eu vou de novo consultar a tabela de saturação. Só que nesse caso, eu vou já direto na tabela de pressão, porque foi dada somente a pressão, não foi dada a temperatura. Na pressão determinada, eu vou procurar os valores do volume específico do líquido e do vapor saturado, o VL e o VV. Olha como é que é isso aqui, ó. Aqui eu fiz de temperatura, devia ter feito com pressão, mas tanto faz, temperatura por volume específico. Então veja só, para uma dada temperatura fixada, eu tenho um valor único para volume específico do líquido saturado e um valor único do volume específico do vapor saturado. De novo, do lado aqui esquerdo eu tenho líquido comprimido, do lado direito eu tenho vapor superaquecido, na região do meio aqui eu tenho a região de líquido e vapor. E aí o que acontece? Quando eu for olhar na tabela, eu vou procurar os valores do volume específico do líquido e do vapor saturado, que vai acontecer o seguinte: se o meu volume específico for menor do que o volume específico do líquido saturado, eu tenho líquido comprimido. Se o meu volume específico for exatamente igual ao volume específico do líquido saturado, obviamente estou na região de líquido saturado. Se o meu volume específico estiver entre o valor do volume específico do líquido e do vapor saturado, eu tenho uma mistura líquido mais vapor, chamada região de saturação. Se o meu volume específico for exatamente igual ao volume específico do vapor saturado, obviamente eu estou com vapor saturado, e se o meu volume específico for maior do que o volume específico do vapor saturado, eu tenho vapor superaquecido. Então, como é que a gente vai ver na tabela? Então, eu vou de novo buscar a tabela de água saturada, nesse caso aqui em função da pressão. Eu tenho uma pressão de 300 kPa e vou buscar aqui, ó. Eu tenho volume do líquido 0,001073, volume do vapor saturado 0,6058. Nosso exemplo, ó, meu volume específico está valendo 1 metro cúbico por quilograma. Então, nesse caso, eu tenho que o meu volume específico ele é maior do que o volume específico do vapor superaquecido. Logo, meu estado termodinâmico determinado para essa condição de pressão de 300 kPa e o volume específico de 1 metro cúbico por quilograma, eu tenho vapor superaquecido. Então, para encontrar os valores, o valor da temperatura especificada para essa condição, eu vou ter que entrar na tabela de vapor d'água superaquecida, tá vendo? Então, a minha condição que eu tenho é quem? Pressão de 300 kPa, volume de 1 metro cúbico por quilograma. Então, eu vou aqui, ó, na minha coluna onde eu tenho pressão de 300 kPa, só que aqui eu tenho volume específico entre 0,87529 para a temperatura de 300 graus Celsius e o volume específico de 1,03151 para a temperatura de 400 graus Celsius. Ou seja, eu tenho a minha temperatura entre os valores de 300 e de 400 graus Celsius. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um jeito de encontrar qual que é a temperatura que corresponde ao volume específico de 1 metro cúbico por quilograma. Porque os valores que eu tenho estão entre 0,87 e 1,03. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma interpolação linear. Como é que funciona a interpolação linear? Ó? Veja aqui, ó, temperatura por volume específico, que é o nosso caso. Eu tenho um ponto onde eu tenho a temperatura 1 e o volume específico 1. Eu tenho outro ponto, temperatura 2 e volume específico 2. E eu quero achar um valor intermediário, ó, de temperatura e volume específico. Como é que eu vou fazer isso? Vou montar uma equação da reta. Ó. Vou pegar T menos T1 igual a um alfa, que é o chamado o lendário, né? Coeficiente angular, vezes a variação do volume específico, V menos V1. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular ó, é essa inclinação da reta aqui, que a gente encontra de que maneira? T2 menos T1
V2 menos V1. Então, eu vou dar uma rearranjada aqui, ó. Então, substituir, eu tenho T menos T1, o alfa T2 menos T1, V2 sobre menos V1, vezes V menos V1. Dando uma rearranjada, ó, eu tenho essa relação aqui, ó, que ela é válida para qualquer interpolação linear que eu for fazer em termo. Ah, professor, mas eu tenho temperatura e entalpia. Substitui o volume específico pela entalpia. Ah, eu tenho pela entropia. Vale para qualquer propriedade termodinâmica. Beleza? A interpolação fica como? Fui lá, fiz a continha para vocês verem. Então, eu coloquei lá a minha tabela com os valores que eu tenho. Para temperatura de 300 graus, esse valor de volume específico. Para 400 graus, esse valor aqui. E eu quero encontrar essa temperatura aqui correspondendo ao valor do volume específico intermediário entre 0,87529 e 1,03151. Então, uso a minha equação que eu achei aqui na equação da reta, que eu rearranjei. Faço uma substituição aqui, ó. E aí a minha temperatura, aproximadamente, por que eu botei aproximadamente? Porque você pode ter um errinho de conta, um erro de arredondamento, coisa e tal. Então, aproximadamente, a minha temperatura vai ser de 379 graus Celsius. Pessoal, é isso por enquanto. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas em relação ao conteúdo, manda e-mail para a gente, comenta aí na área de comentários. Assim que possível, a gente vai colocar mais material para vocês, para ajudar vocês a estudarem melhor a disciplina de termodinâmica aplicada, tanto a 1 quanto a 2. Abração, gente. Até mais.